pacientes que são diabéticos, que precisam controlar os seus níveis de glicemia. Quer dizer, existe uma série de serviços que agregam valor ao trabalho do farmacêutico no estabelecimento farmacêutico e não banalizam o estabelecimento farmacêutico como um local de comércio comum. Isso acontecia antigamente. Eu me lembro que, algum tempo atrás, não sei dizer exatamente quanto tempo, muitas farmacêuticas faziam controle de pressão e alguns até mediam os níveis glicêmicos. A legislação não permitia ou ele fazia, ou seja, havia uma omissão na legislação ou a legislação permitia que ele fizesse até algum tempo atrás? Na verdade, sob esse aspecto, a legislação atualmente é omissa. A legislação do ponto de vista da lei mesmo. Regulamentos existem cidades onde é permitido, estados, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma lei, que é uma lei estadual, que autoriza a farmácia e drogarias a fazer um monitoramento de pressão arterial. Existem estados em que ou não há lei, ou muitas vezes não há lei, mas a própria vigilância sanitária entende que não disciplinar isso de maneira adequada leva ao risco grande de procedimento, a questão da empurroterapia, enfim. Existe todo um ambiente que nós precisamos construir, mas chamar os farmacêuticos particularmente à sua responsabilidade e fazer com que eles, sem dúvida nenhuma, atuem no mercado farmacêutico através não só do viés comercial que o estabelecimento farmacêutico tem, sem dúvida nenhuma, é um comércio, mas a própria lei diz que não é um comércio banal. A farmácia é um comércio diferenciado, porque comercializa produtos que têm impacto direto na manutenção e na recuperação da saúde dos pacientes. E o farmacêutico é o profissional que está habilitado a cuidar desse estabelecimento e, portanto, oferecer à população serviços de qualidade. Muito bem. O Dirceu falou aqui em empurroterapia. É importante saber, né, que empurroterapia é aquela situação em que o cidadão procura a farmácia, supostamente para medir uma pressão arterial, detecta algum nível de alteração e o balconista ou alguém que atende empurra o remédio, né? Vende o remédio, que ele não está autorizado a medicar, não é isso? Ele está autorizado a dispensar na medida em que tiver uma receita do médico que acompanha o paciente. Só para que o nosso telespectador que nos acompanha saber sobre a empurroterapia. Mas ainda nessa questão da consulta, cosméticos, produtos cosméticos... Estão previstos na Lei 5.990. Estão previstos. Eles já fazem parte da gama de produtos que pode ser oferecidos na farmácia. Porque às vezes você entra em uma determinada farmácia e você encontra poucos medicamentos, né, éticos, mas você encontra uma lista imensa de produtos cosméticos, né? Parece mais uma casa específica de cosméticos. Não, mas isso está previsto na não legislação, tem problema. Esse não há nenhum conflito. Tá O grande conflito é com alimentos e a proposta da agência, inclusive, é regulamentar alguns alimentos. Existem alimentos que atendem a necessidades especiais. Perfeito. Esses alimentos a farmácia pode e deve comercializar. Os funcionais? Sim, porque eles, os pacientes que vão procurar isso, esse tipo de alimento, eles precisam de orientações e têm patologias ou têm situações específicas e, portanto, a farmácia deve atendê-los. Muito bom, muito bom. Bom, faremos agora um intervalo e retornaremos logo a seguir com a nossa sala de visita, com a presença aqui do Dr. Dirceu Raposo, diretor-presidente da Anvisa. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas, contando hoje com a presença do nosso diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, e prosseguir aqui, Dirceu, ainda nessa questão da consulta 69, alguns aspectos ainda que são importantes para o conhecimento público, né? Primeiro, ainda sobre o papel daquela pessoa que pode fazer a medição dos níveis glicêmicos e também da pressão arterial. Por lei, é obrigatório a existência e a permanência do farmacêutico. Não seria possível que um técnico especializado também pudesse fazer a medição?
desde que sob a supervisão do profissional farmacêutico, autorizado por ele, que a ideia é que todo procedimento feito no estabelecimento de saúde seja documentado. E ao ser documentado precisa da autorização, do carimbo do profissional responsável. Então a ideia, a proposta da consulta é o seguinte: pode medir a pressão? Pode. Quais são as condições? Não é todo mundo que quer que vai ter condições de fazer. Eu faço sempre um paralelo com o hospital. Nós temos no Brasil 6 mil hospitais. Quantos deles operam coração? Entendi. Muito poucos. Por quê? Porque para fazer cirurgia cardíaca precisa ter o cirurgião especializado em coração, a equipe de apoio a ele, o perfusionista para não deixar o sangue, se vai fazer uma extracorpórea do paciente, coagular na máquina, por exemplo. Precisa ter o anestesista, a sala de recuperação pós-cirúrgica, a UTI, enfim. Precisa de uma série de condições que não são todos os 6 mil hospitais que podem oferecer. Farmácia é da mesma maneira. Nós temos 70 mil farmácias no país, farmácias de drogarias. Quantas delas estarão autorizadas a fazer esse procedimento? Todas aquelas que tiverem condições de ter um ambiente adequado, dois equipamentos no mínimo calibrados, porque um está calibrando aqui, está calibrando no órgão certificador, o outro está funcionando, quer dizer, para que a gente tenha a garantia de que a medida vai ser correta e vai gerar um documento. A sua pressão deu tanto por tanto. Porque hoje alguns que fazem está alto ou está baixa quanto, não é? Exatamente. Precisa ter um documento, até porque se o paciente, ao levar aquilo para o médico, tiver algum problema, ele tem um documento que foi emitido por um profissional de saúde e o farmacêutico carimbou ali autorizando aquele resultado. Responde, portanto, pelo procedimento. Nós temos que profissionalizar o serviço de saúde e garantir para a população um serviço de qualidade. Isso também seria no caso de medição dos níveis glicêmicos. O cidadão procura a farmácia, ele é passado pelo teste e ali teria um formulário com o qual ele pudesse descrever. Sempre no caso do teste de monitoramento da glicemia do paciente, deve-se levar em consideração que este teste rápido que se faz em casa, enfim, ele não é um teste comparável ao teste que se faz no laboratório de análises, que é muito mais sensível, muito mais específico. Exatamente. Esse é aquele monitoramento para o paciente saber se a dose do medicamento que o médico lhe prescreveu, se ele está tomando direito, se ele está fazendo a dieta adequada, sempre tendo como referência o profissional médico, que é quem pode interferir na dose do medicamento, ou na mudança do medicamento, nunca o farmacêutico ou o profissional que está atrás do balcão da farmácia. Perfeito. Aliás, eu fui autor aqui na cidade de São Paulo da lei das farmácias solidárias, popular solidárias aqui. E uma das coisas que, aliás, você ajudou, à época você era presidente do Conselho Estadual, né, de farmácia, você ajudou muito, você, o Dr. Rubens, e uma das coisas que nós nos preocupávamos, visto que você iria criar uma nova modalidade, né, de farmácia, que não era basicamente comercial, mas você visava também ter um acompanhamento da saúde pública, nós discutíamos muito sobre essas questões. Que tipo de produto nós vamos comercializar? Que tipo de atendimento na dispensação vamos fazer? Havia inclusive uma ideia de que nós pudéssemos fornecer, como a experiência inicial era no sindicato dos químicos e farmacêuticos, fornecer essa relação, vamos dizer assim, de procura, esses índices de procura para o serviço público, para podermos, inclusive, detectar, bom, se o cidadão de uma determinada região de São Paulo ali está procurando a farmácia, mesmo que obviamente com a receita médica, mas por tais, esse medicamento indicaria um determinado nível de problema na saúde pública. Isso foi uma coisa muito interessante, essa experiência que nós passamos. Esse é um projeto interessante, porque hoje, primeiro eu tenho dito o seguinte, o farmacêutico, de todos os profissionais de saúde, é o profissional mais disponível para a população. Porque com o número de farmácias e drogarias que nós temos, se naquele estabelecimento nós tivermos ali um farmacêutico, este profissional passou por uma universidade e foi treinado, foi capacitado a orientar a população não só com relação ao uso correto e racional dos medicamentos, mas com relação a uma série de possíveis problemas de saúde que ocorrem cotidianamente na nossa população. Dou exemplo.
nós estamos vivendo, o próprio nosso ministro da Saúde já